E olha, as ações da Taesa têm valorização na casa de 1% nesta sexta-feira, isso porque a companhia registrou um lucro líquido regulatório de 323 milhões de reais no terceiro trimestre. Para a gente repercutir esses números do período de julho a setembro da companhia, a gente conversa agora com o Rinaldo Pecchio Júnior, CEO da Taesa, que está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Rinaldo. Obrigado, Beto. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Rinaldo, esse lucro líquido regulatório, né, de mais de 323 milhões de reais, representa um avanço de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Entender quais foram os fatores chave exatamente para esse crescimento do nível de receita. Perfeito. Vitor, nós tivemos aí uma melhora nos indicadores financeiros em quase todas as métricas que você olhar. Desde a receita operacional, como redução na área de custos, a geração de EBITDA, a geração de caixa operacional e o lucro líquido. Então, na verdade, foi um conjunto de fatores que o nosso negócio ele tem muito a ver com o macroeconômico do cenário da economia do Brasil, e isso nós tivemos um aumento um pouco de inflação que fez com que a gente tivesse um repasse para as tarifas. Por outro lado, a companhia também tem procurado fazer o dever de casa com um controle de custos bastante rigoroso. Isso foi mostrado aí pelos números, onde a gente chegou a mais de 86% de margem EBITDA nesse trimestre. E aí, pensando nesse cenário macroeconômico sobre o qual você falava, a gente tem essa perspectiva de uma redução do patamar de juros, pelo menos se iniciando no ano que vem. Como a gente pode projetar esse tipo de impacto, evidentemente, nos negócios da companhia? Bom, são dois fatores que eu diria. A queda de juros vai ser sempre positiva quando a gente pensa em fazer investimento. Nós somos parte de um setor que faz investimento pensando em 30 anos. Então, você imagina, né, que quando você está falando de qualquer incerteza com relação ao cenário econômico e os juros de longo prazo ascendentes, é uma coisa que preocupa e faz você pensar muito mais com relação às decisões de investimento que você precisa fazer. Então, os juros caindo, eu acho que é algo muito bom para que a gente consiga manter ritmo de crescimento, a Taesa e outras empresas do setor. Por outro lado, tem um impacto que, obviamente, juros e inflação, eles têm, né, uma correlação. E a nossa visão é que a redução de inflação ela é sempre boa. Apesar de impactar a nossa receita, a gente trabalha muito para que os nossos custos sejam cada vez mais controlados e que a gente tenha até a filosofia que a gente tem divulgado isso ao longo dos muitos últimos trimestres, Vitor, de que nosso custo tem que crescer abaixo do índice inflacionário. Então, a gente busca isso muito fortemente, até para que a gente não fique tão dependente somente da questão da correção da receita. Rinaldo, pensando exatamente nesse aspecto que você falava anteriormente, do EBITDA, considerando aproximadamente 548 milhões de reais, uma alta de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado, eu queria entender exatamente qual é o grau de alavancagem que vocês projetam, né, a médio, longo prazo, pensando exatamente também nesse comportamento de um controle do ponto de vista dos gastos. Essa é uma pergunta muito boa e a empresa de transmissão ela tem uma grande vantagem sobre outros ramos da economia, porque você consegue ter uma previsibilidade do que acontece com as receitas da companhia. Então, nós temos contratos de 30 anos, então a gente sabe que aqueles contratos vão ser corrigidos, parte por IGPM, parte por IPCA, e com isso a gente consegue fazer, e o mercado consegue fazer isso muito bem, uma estimativa de qual que vai ser a geração de caixa e de da companhia. Então, olhando para frente, né, o que vai acontecer em termos de alavancagem, a gente fala que, por conta de que a gente está com um ciclo de investimentos, esse ano deve ser o ano de maior investimento da história da Taesa, excluindo o ano de 2023, que nós tivemos uma compra específica. Mas projetos em andamento normais, esse deve ser o maior ano de investimento. Com isso, a gente, terminando esse ciclo, a gente acaba tendo um pouco menos de necessidade de captação, então a gente passa a ter uma possibilidade de ver essa redução do índice de alavancagem. A gente usa um termo há muito tempo na companhia e quando a gente fala com o mercado de uma forma geral, que é uma desalavancagem contratada. Em função disso, que a gente termina um pouco essa fase de alguns investimentos e a gente passa a acrescentar a RAP, né, que é a receita anual permitida, desses investimentos que vão entrar em operação. Então, isso são dois fatores que ajudam, né? Você tem a RAP crescendo e você tem o nível de investimento que,
obviamente, momentaneamente, ele vai ser reduzido nos próximos meses. Então, a gente tem um nível de CAPEX bastante elevado, né, registrado nesse trimestre, você comentava sobre o ano, e aí eu queria entender essa correlação. Então, a gente tem uma perspectiva de um CAPEX menor para os próximos trimestres, seria isso, e eu queria entender essa correlação também com o pagamento de dividendos. Isso seria utilizado exatamente para diminuir esse nível de alavancagem? Como é que a gente faz essa correlação entre diminuir a alavancagem, pagar dividendo, diminuir o CAPEX? São coisas independentes, são correlacionadas, mas eu acho que tem uma certa independência no sentido que nós definimos já faz desde o ano passado, Vitor, aqui o pagamento nosso de proventos, ele se baseia no lucro líquido regulatório e a gente tem definido e tem cumprido isso, que a gente paga 100% desse lucro líquido. Então isso é meio que dado e obviamente que alguma condição específica pode ser que faça com que a gente mude essa prática, né, que não é uma política, é uma prática, mas que fora isso, o mercado durante um tempo até ficou na dúvida, porque o ano passado, quando a gente chegou a estressar um pouquinho o nível de alavancagem, nós declaramos 75%, acabamos pagando 91% do lucro líquido regulatório, mas a gente agora afirma, né, e temos a expectativa de ter 100% do lucro líquido regulatório. Isso é totalmente compatível com esse plano nosso, né, de negócios e, obviamente, que a gente quer ter outras oportunidades de crescimento. A gente acabou de participar de um leilão, que nós não levamos nenhum lote, mas a gente sabe que vai ter 2 outros lotes agora no próximo ano e que a gente pretende participar e, obviamente, ganhando, a gente passa a entrar num novo ciclo de crescimento, onde, na verdade, quando você ganha um leilão, você não gasta imediatamente, você não faz investimento imediato, demora até você conseguir todas as licenças e fases iniciais da obra, você tem uma curva de crescimento desses gastos ao longo do tempo. Tudo isso está dentro desse contexto que eu falo para você, que a gente consegue ver alguma desalavancagem na companhia acontecendo. Eu queria levar essa discussão um pouquinho mais para o macro, se a gente parar para pensar nessas mudanças que o setor de energia agora está passando, principalmente pensando na MP 1304, eu queria entender quais impactos, do ponto de vista de resultado, vocês projetam a partir exatamente dessa ratificação das mudanças previstas dentro dessa MP, principalmente pensando nessa possibilidade também de uma alteração, né, da contratação por parte dos clientes. O caso da transmissão é um pouco isolado, né, na verdade. A gente tem uma receita por disponibilidade. Então, essa receita ela é dada à medida que eu mantenha os ativos operando. Então, por isso que a gente tem tanta preocupação e nossos eletricistas e todo mundo que trabalha na área técnica tem feito um trabalho excepcional, garantindo que quanto mais tempo o nosso ativo ficar em operação, significa que eu não vou ter desconto na minha receita, dado que o regime que eu recebo de receita é por disponibilidade, né? Então, falado isso, com relação a mudanças que pode acontecer, a gente está preocupado porque a gente sabe que tem essas questões relacionadas com os outros setores, principalmente geração, que tem uma discussão muito séria aí sobre compensações, o que vai acontecer em termos, né, de você ter compensação de eventuais perdas que estão se dando. Obviamente pode ter alguma coisa que impacte a gente. A gente está sempre muito atento a questões, né, regulatórias, a gente tem sempre idas a Brasília para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Eu diria que é um cenário de preocupação com relação ao que acontece, mas não tem nada na medida provisória que na medida que faça com que a gente tenha uma preocupação adicional sobre algum aspecto específico. Então a preocupação seria sobre essa discussão que está tendo agora, sobre a possibilidade do veto do presidente Lula. Não, a gente sabe, a gente acompanha muito, Vitor, que o Operador Nacional do Sistema fez um trabalho muito bom de gestão, né, da operação do sistema e está cada vez mais complicado em função da geração que você tem, né, principalmente eólica e fotovoltaica. Então isso traz consequências que nós vamos ter que trabalhar conjuntamente. Eu acho que a questão de baterias, que é uma coisa que você começa a falar, a gente vê como uma grande oportunidade para a gente ajudar o setor e dar um pouco de mais estabilidade e que não precise o tempo todo ficar nessa relação de geração, corte de geração tão grande como a gente tem vivido hoje. E existe muito essa discussão, né, Reinaldo, sobre a capacidade do Brasil, principalmente de armazenar energia, mas também agora de produzir, com essa série de discussões acerca dos data centers e essa busca incessante em nível global
por infraestrutura que garanta um arcabouço né, de base para que, por exemplo, a inteligência artificial tenha um funcionamento pleno. Como é que você vê o Brasil posicionado nessas discussões, tanto do ponto de vista regulatório, quanto, evidentemente, do ponto de vista de capacidade de produção, de transmissão? Eu sou muito otimista com o Brasil. Eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil, né, em todos os setores, especificamente a transmissão, acho que as possibilidades de crescimento para a Taesa, para muitas empresas, vão ser muito grandes, muito fortes, em função de que essa necessidade de você ter essa transição energética feita com transmissão suficiente para que todas as fontes de energia sejam canalizadas para os mercados de consumo, isso tende a ser cada vez mais. E é aquela história, né? Quando você vai na tua casa, você aperta qualquer botão, a energia tem que estar lá. Ela tem que estar lá, não importa a fonte, não importa de onde ela vem, e por isso é que tem sido feito tanto investimento ultimamente em transmissão, mas obviamente que a questão da geração é algo que nós vamos ter que estar acompanhando, porque nos preocupa que essa integração, como eu falei, a operação pelo Operador Nacional do Sistema é muito complexa e a gente tem que ir garantindo mecanismos que isso faça com que seja cada vez mais suave as transições que ocorrem dessas fontes alternativas de energia. E como é que você vê esse cenário, principalmente pensando nessa transição de fontes sujas, por exemplo, do ponto de vista de produção? Como é que a Taesa está posicionada, evidentemente, né, como com outro enfoque, mas como é que a empresa está posicionada e, evidentemente, como é que acompanha essas discussões todas, ainda mais agora em âmbito de COP30, né? Eu acho que nós temos compromisso com redução de emissão de carbono. Independente, né, se nós estamos na ponta da geração desse consumo de carbono ou não, nós temos compromisso com relação a isso. E temos preocupações com relação ao quanto que existe de participação dessas matrizes, vamos dizer, sujas na matriz global brasileira. Então, para nós, os compromissos que a gente consegue assumir é com relação a ter diminuição constante. A gente faz um trabalho de divulgação nos nossos relatórios de sustentabilidade, mostrando o nosso compromisso, e a gente tem tido bastante sucesso. Então, é uma preocupação que não afeta diretamente a nós na questão direta da fonte de geração mais suja, como você nomeou, mas é algo que está na nossa agenda sempre que possível. A gente faz, sempre que possível, não, mais do que isso, né? Cumprindo os programas que a gente tem para fazer as reduções que estão dentro da nossa possibilidade. Queria voltar a falar do balanço, queria entender esse nível de endividamento da empresa e, evidentemente, de novo, correlacionando com o pagamento de dividendos, de JCP. Como é que a empresa prevê diminuir o nível de endividamento, correlacionando também com os pagamentos de dividendos de JCP? Então, a questão relacionada com a geração de caixa operacional, que a gente tem focado muito, a Kátia Pereira, nossa CFO, está fazendo um trabalho muito bom de melhorar cada vez mais a geração de caixa operacional, faz com que a gente saiba que, passando essa fase desses maiores investimentos, que vai começar a ter uma queda, espero que seja momentânea, que a gente consiga participar e ganhar de leilões, tenha uma geração de caixa bastante robusta. Como eu disse antes, o compromisso nosso com a remuneração dos acionistas na base de 100% é uma expectativa que a gente tem, e a gente tem falado isso há muito tempo. Não existiria hoje um motivo para a gente fugir muito disso, a não ser naquele ano que chegou num nível um pouquinho mais elevado, que a gente chegou à conclusão que precisava mudar. E a gente fez duas mudanças, né? A gente mudou do pagamento de dividendos com base no FRS para o regulatório, que foi a primeira mudança e muito significativa. Isso por si só já reduziu o nível de pagamento de proventos, e a segunda foi, no primeiro momento, definir em 75%, e a partir daí, o ano passado a gente pagou 91%, e a partir de agora a gente entende que deve estar mais próximo do 100% de fato.